Conselho Consultivo, o Governo prepara-se para assumir a Troika, que vai falhar a meta do déficit para este ano. Isto depois de se saber que o déficit até setembro deve chegar perto dos 9% do PIB, segundo apurou o Económico. Na quinta avaliação da Troika, em setembro, o déficit a atingir no final deste ano tinha sido revisto de 4,5% para 5% do PIB. Na sexta avaliação, que arrancou esta segunda-feira, o Governo prepara-se para dizer que também a nova meta não vai ser cumprida. O Eurogrupo já deu o sinal e, ao que tudo indica, as instituições internacionais aceitam uma derrapagem entre 3 a 5 décimas. O problema é que o Governo não exclui um deslize maior e o déficit pode chegar aos 6% do PIB. Ao que o Económico apurou, a explicar este desvio nas contas estão, de um lado, as receitas fiscais, com uma queda nos impostos indiretos e no IRC, do outro, a despesa, que começa também a dar dor de cabeça à medida que o desemprego e a quebra nas contribuições para a segurança social se vão agravando. Aliado a isto, e pela primeira vez desde o início do programa de ajustamento, Portugal terá falhado a meta do déficit trimestral em setembro. Do Banco de Portugal também não chegam boas notícias. No boletim de outono, divulgado esta terça-feira, o BDP aponta para um déficit superior em 0,2 pontos percentuais ao pior cenário admitido pelo Governo. Assim, para cumprir o valor acordado com a Troika para este ano, a equipa de Vítor Gaspar tem de encontrar medidas extraordinárias de 1,2% do PIB. A questão agora é perceber se tudo isto vai significar mais austeridade. Certo é que, se o desvio não for muito grande, a Europa fecha os olhos e não exige mais medidas penalizadoras. E, por outro lado, a 2 meses do fim do ano, a margem de manobra do Executivo é também reduzida. Para analisar os temas de hoje, contamos com a presença habitual às quartas-feiras de Hélder Oliveira e João Coutrinho de Figueiredo. Aos dois, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Hélder Oliveira, começo por si. Como é que vê esta notícia de que o déficit, mais uma vez, não deve ficar na meta acordada, uma vez que esta meta já foi revista para este ano? Os 5% dificilmente vão ser cumpridos. Bem, vejo como todos nós com grande preocupação, não é? Embora podemos dizer que não é surpresa, não é? Porque o que lutamos aqui é com, como dizem alguns analistas, com políticas contraditórias, não é? Nós estamos a fazer uma política que tem efeitos efetivos no domínio do déficit externo. Simplesmente, quando pensamos nessa política que tem efeitos concretos e até surpreendentes no domínio do déficit externo, verificamos que essa política pode ser contraditória no sentido de reduzir o déficit orçamental, como todos os economistas têm essa noção, não é? E, de facto, isso deveria fazer pensar um pouco mais, não apenas os decisores políticos nacionais, mas fundamentalmente os decisores políticos europeus. De alguma forma, a situação de restrição em que vivemos é inevitável. Muita gente poderá pensar que há outras soluções alternativas, não haverá. Nós temos que passar por um período difícil de restrições no domínio económico e financeiro. Agora, a solução para o problema português reside na Europa. Sem a Europa não há solução para o problema português. E, de facto, aquilo que podemos ver com alguma preocupação, é que na Europa a situação tende cada vez mais a entrar no domínio da recessão. Todos os países, inclusive a própria Alemanha, está a entrar numa situação que é delicada e não vemos a curto prazo uma perspectiva de crescimento económico. Se não houver essa perspectiva de crescimento económico, eu não vejo como é possível ultrapassar os problemas no domínio orçamental. Claro que regresso àquela ideia de que os países que têm superávit, e agora começam a não, mas têm superávit, poderiam encontrar formas de encontrar uma solução para o relançamento da economia europeia. E os países que têm déficits, naturalmente, têm que fazer as suas alterações estruturais na sua economia. Este pareceria ser a solução que melhor serviria os interesses da Europa e de Portugal. Não foi possível até ao momento encontrar essa solução, embora, do meu ponto de vista, existam sinais extremamente positivos para que o caminho estratégico seja encontrado.
Volto a falar da atitude que o Banco Europeu de Investimentos efetivamente tem tido, a decisão que houve no Tribunal Constitucional Alemão, as alterações que estão a verificar-se em termos políticos na Europa, o caso das eleições, do resultado das eleições holandesas, agora uma evolução no sentido de haver alterações na supervisão bancária europeia e aquilo que me pareceu também muito significativo foi o discurso do Presidente Durão Barroso, quando apontou claramente, sem grandes contestações, para uma política mais federal a nível europeu. Portanto, tem que haver aqui uma alteração a nível europeu no sentido de encontrar formas de o caminho do futuro ser um caminho do desenvolvimento económico. Caso contrário, eu acho que é muito difícil nós resolvermos o problema do déficit orçamental em Portugal. João Coutinho de Figueiredo, como é que vê estes dados agora avançados, ainda dados não concretos, mas o Governo já assumiu que esta derrapagem muito provavelmente vai acontecer. Os 5% não devem conseguir ser alcançados agora no final do ano, sendo que temos apenas 3 meses pela frente e há dados internos que demonstram que a derrapagem, o déficit pode ter chegado mesmo aos 9% no mês de setembro, que dificulta ainda mais as contas. É verdade. Nós tomamos conhecimento desta notícia, quer o Dr. Oliveira, quer ele próprio, através do Diário Económico, ele desde já saúde por conseguir trazer a público estas coisas com a atualidade que elas merecem. E inspira de facto a preocupação que eu partilho, o Dr. Álvaro Oliveira já explicou, da preocupação que isto pode e deve causar nos decisores políticos e nos agentes económicos em geral, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Mas causa preocupação a 2 níveis diferentes. Um deles, a realidade propriamente dita da execução orçamental, naquilo que significa para o fecho de contas de 2012 e para a execuibilidade do orçamento de 2013 desde já, que nos coloca em sérias dificuldades e cuja credibilidade fica minada com este tipo de resultados, e causa preocupação porque constitui o que eu considero um falhanço de uma estratégia de bom aluno que Portugal tentou adotar desde a assinatura do memorando. Já lá vai um ano e tal, e consistia basicamente em dizer: nós não somos a Grécia, nós sabemos as nossas contas públicas, nós conseguimos desenhar planos que vão ser consistentemente aplicados, executados e cumpridos, e, portanto, vamos merecendo crédito para as eventuais desvios, ligeiros desvios que durante este caminho possamos ter. Aquilo que se passou desde a quinta avaliação para cá, e recordo que a quinta avaliação foi concluída em agosto, é que nos vem dizer agora que, a confirmarem-se estes dados, no final de setembro o déficit estava na ordem dos 9%, quando em agosto a própria Troika aceitou com grande dificuldade e aparentemente fazendo um grande esforço que o déficit para o ano de 2012 se situasse nos 5% e não nos 4,5% que até aí estavam previstos. Ora bem, eu quero acreditar uma de 2 coisas. Ou que as pessoas sabiam já em agosto que não íamos ter 5% no final do ano e estavam a tentar dar-nos as boas notícias aos bocadinhos para não relaxar demasiado o ambiente e manter uma certa pressão, ou então que, não sabendo, vão fazê-lo agora e vão fazê-lo de uma forma mais estrutural. Esta talvez seja o spin, como se diz nas notícias, positivo desta situação. É que, ao tornar-se óbvio que mesmo um país que adota medidas, que transforma em lei essas medidas, que executa e que ainda tem um Estado de Direito que funciona na maior parte, e esse país não consegue chegar às metas orçamentais que os modelos previam serem possíveis, significa que os modelos não se aplicam no caso português, como não se aplicam nos casos de outros países que estão sob intervenção financeira. Ou seja, estamos a criar condições em que mesmo o bom aluno não consegue chegar às notas que o professor achava que ele devia ter no final do ano letivo. E isso pode significar que ou o professor não está a ensinar bem, ou que a cartilha para a qual estamos a ser ensinados não funciona neste caso. Eu acredito que, a nível europeu, já se sabe há muito tempo que a aritmética com que se está a tentar fazer ajustamentos, até na Irlanda, onde às vezes é visto um caso de sucesso, mas as contas não estão a sair conforme era previsto. Como vamos ver, infelizmente, no caso de intervenção específica nos bancos em Espanha, o facto de não conseguirmos chegar aos resultados que era suposto chegar e no tempo em que era suposto chegar, vai levar a que se encarem de uma vez por todas as soluções mais estruturais para o problema europeu. Uma solução, aliás, que o FMI acabou por já ter há uns meses, quando referiu que mesmo. As próprias previsões não estavam corretas. Foi uma parte de um relatório supostamente de um economista-chefe, alguém sem capacidade de decisão política dentro do FMI, mas que depois que a senhora Christine Lagarde já confirmou, e que penso que dados como estes,
este não será só o português, vão contribuir para que se revejam de facto os fundamentos teóricos do ajustamento que estamos a fazer. Ora, sejamos claros em relação a isto, e o governador Carlos Costa ontem, na conferência da Ordem dos Economistas, foi bastante claro e eu acho que deve ser reforçado. Nós vamos precisar de mais tempo, obviamente, podemos até precisar de algumas condições específicas de juros ou de cumprimento menos onerosas, mas quanto mais tempo durar o ajustamento, mais vamos precisar de ser apoiados. Portanto, não é necessariamente uma boa notícia aquilo que estamos aqui a dizer. Estamos a dizer que não somos capazes de gerar riqueza, seja a nível de receita fiscal, seja a nível de um maior superávit da balança de transações correntes, seja a que nível for que nos ajude a financiar a economia. Essa nossa dificuldade vai nos impedir de baixar a dívida pública e a privada também, mas falemos agora da pública, que é o que nos está a afetar enquanto Estado soberano, vai nos impedir de reduzir essa dívida para níveis que nos permitam voltar a mercados isolada e autonomamente. Enquanto isso não acontecer, não há condições de fundo para o crescimento sustentado da economia. E esse é que é o problema. Portanto, em dia de greve geral, onde temos centenas de milhares de pessoas a manifestar o seu protesto de uma forma constitucionalmente legítima e pacífica, mas as pessoas tenham noção de que não há alternativa a conseguirmos voltar a ter condições de ser financiáveis autonomamente no mercado. Isso implica uma desalavancagem brutal da nossa economia e isso não se faz sem criação de riqueza e para haver criação de riqueza há que haver condições de financiamento, temos que voltar ao mercado, não estão reunidas as condições para isso. Daí a preocupação especial em relação à notícia que hoje nos traz. Hélder Oliveira há pouco ressaltava a necessidade de haver uma resposta europeia para se poder voltar ao crescimento. Acredita que essa resposta pode realmente sair quando vemos, por exemplo, agora nas negociações entre os sindicatos, nas conversações, aliás, entre os parceiros sociais e os membros da Troika, a dizerem, a referirem que quem tem se manifestado mais inflexível no meio de toda esta negociação tem sido precisamente a Comissão Europeia? Verdade que assim é. Nós temos tido essas notícias de uma forma sistemática. Simplesmente, eu acho que a realidade se vai impor, digamos, àqueles que têm um convencimento teórico de que este será o caminho. A realidade é muito forte e, de facto, eu espero que, perante o choque da realidade, digamos, esses decisores políticos e as pessoas que pensam em termos europeus possam encontrar um caminho diferente do que hoje está a ser seguido. Aliás, nós temos um exemplo inesperado para muita gente, que é o caso do Sr. Mário Draghi. Toda a gente dizia que era um duro e ele pôde, em determinadas circunstâncias, encontrar uma política alternativa que permitiu que, apesar de tudo, o desastre não tenha sido maior até o momento, não é? E é provável que, enfim, perante, digamos, essa realidade, seja feita a reflexão necessária para encontrar esse caminho. Como digo, há alguns indicadores que revelam que, a pouco e pouco, vamos encontrar esse caminho. Falei da própria atitude do Banco Central Europeu e falei, enfim, da perspectiva de que haja uma discussão em volta daquilo que pode ser um Estado Federal Europeu. Digamos que aqui há 3, 4 anos as afirmações do Dr. Durão Barroso teriam suscitado, efetivamente, por parte de muita gente, até em Portugal, em particular em Portugal, digamos, grandes protestos relativamente àquilo que ele estava, o caminho que ele estava a propor, e nós não vimos, eu não vi pelo menos, grandes contestações a essa proposta. A proposta não tem sido discutida suficientemente, não vi, aliás, muito mais discussão em volta dessa matéria, mas não houve uma reação tão forte como no passado. Volto a dizer, a realidade impõe-se aos modelos, não é? Aos modelos que são dominantes neste momento. E espero que haja, de facto, aí algo de diferente. Eu assisti a cerca de 2 meses a uma conferência muito interessante, feita por uma pessoa que tem uma experiência e que tem também alguma responsabilidade no processo, que foi o ex-ministro Teixeira dos Santos, na Ordem dos Economistas, em que ele propôs este modelo simples, não é? No fundo, aqueles que têm que fazer austeridade, aqueles que têm déficit têm que fazer austeridade, não há alternativa. É que não há mesmo alternativa. Muita gente não pensa, quando estão aqui, enfim, estou a pensar nos dirigentes sindicais e em alguns dirigentes políticos, que pensam que é possível voltar a
a níveis de vida anteriores a este momento. Eu recordo que em 2004 tive pela primeira vez consciência clara de que o nosso nível de vida ia baixar inevitavelmente. Visitei uma empresa que era um supermercado que distribuía em Portugal produtos vindos da China e da Índia e do leste europeu, que eram produtos extremamente baratos. E os responsáveis por esse supermercado diziam-nos que estavam a ter um êxito espetacular. Particularmente no supermercado de Ovar. Eles tinham alargado significativamente o parque de estacionamento e as pessoas vinham ao fim de semana comprar delirantemente as coisas que eram muito acessíveis. E eu disse-lhes na altura, porque tive essa consciência, que eles virão até ao momento em que o próprio supermercado vai destruir os seus postos de trabalho e eles não vão ter sequer dinheiro, apesar de ser muito barato, para comprar esses produtos. Portanto, a globalização tem estes efeitos terríveis e, portanto, tem que haver respostas globais na situação em que nos encontramos. É inevitável que tenhamos que repensar todo o nosso modelo e não aplicar, eventualmente, o modelo de soluções que neste momento está a ser aplicado. Temos que pensar melhor e ver qual é o choque da realidade e ver, de facto, o que é que podemos fazer de novo para apresentar respostas novas a uma solução, a uma situação que é, efetivamente, muito difícil. Catarina, deixe-me só complementar aqui uma coisa que disse o Dr. Oliveira, porque eu não quero que fique aqui qualquer espécie de dúvida relativamente. Eu gostava de saber atribuir esta citação, não me lembro já quem disse, alguém a semana passada disse que esta questão da austeridade e da correção dos déficits não é uma questão de ideologia, é uma questão de aritmética. E, portanto, há de facto aqui uma fase em que quase que se suspende, ou se tem que suspender, aquilo que é o debate político mais imediato. Exatamente. As questões não se põem, de facto, sem poder voltar aos mercados e financiarmos autonomamente, não temos possibilidade de discutir políticas próprias e soberanamente decididas. Portanto, isso que fique claro. Não tenho aqui qualquer espécie de ilusão quanto à necessidade de rever profundamente a forma como estamos organizados, quer a nível europeu, quer se calhar até a nível da Organização Mundial de Comércio e de outras instituições que têm promovido a globalização, que tanto bem-estar trouxe a tanta gente no mundo. E tanto bem-estar trouxe a alguns empresários portugueses que passaram a poder operar em países onde até aí não o conseguiam fazer. Há que rever, com certeza, esses mecanismos, mas nunca no sentido de dizer que aquilo que se fez nos últimos 70 anos da história europeia ou da história do mundo ocidental estava errado. Já se identificaram coisas profundamente erradas, por exemplo, na regulação financeira, ou até na forma como a legislação laboral foi sendo liberalizada de uma forma pouco razoável em alguns casos. Não sei se é o caso português, mas enfim, começa a ser. Temos esses problemas identificados, mas não o modelo em si, do ponto de vista de dizer que foi o sistema capitalista que gerou esta crise. Não, foram abusos gerados dentro do sistema capitalista, como poderiam ter sido abusos gerados dentro de qualquer outro sistema. É isso que é preciso corrigir. Neste caso vertente, repito, não é uma questão ideológica que estamos aqui a discutir. Infelizmente é uma questão aritmética e a aritmética diz-nos que para aumentar receitas ou para reduzir despesas, isto conduz inevitavelmente a sofrimento a nível das pessoas no dia-a-dia e é isso que nos preocupa, é isso que nos angustia e também é isso que nos deve dar um sentimento de urgência em relação à resolução deste problema. Não poderemos fazer sozinhos, temos que fazer no contexto das instituições europeias e é por isso que talvez este tipo de derrapagens, em que Portugal não será o único, possam contribuir para acelerar esse debate e a urgência desse debate. Mas acredita que as instâncias europeias estão realmente empenhadas em resolver esta questão ou há interesses diferentes na Europa? Quando ouvimos o FMI a dizer, por exemplo, em relação à Grécia, que deve haver um perdão e vemos a Comissão e o BCE muito mais resistentes, leva-nos a crer que há aqui posições bastante mais flexíveis de quem é de fora. Pode haver matizes, evidentemente, e acho que as pessoas que são inteligentes e que discutem frequentemente as coisas não terão sempre a mesma opinião. Agora, eles não divergem no essencial, que a Grécia tem que endireitar as suas contas públicas e há que reconhecer também que a Grécia está na situação em que está. E depois de... Não esquecer que a Grécia foi resgatada, ou teve o primeiro resgate em maio de 2010. São 2 anos e meio, são 30 meses. E, portanto, passado 30 meses, ainda estamos a discutir a necessidade de um eventual terceiro resgate. Ainda estamos à espera de até sexta-feira sejam feitas algumas coisas para libertar mais uma tranche no famoso dia 20. Ainda estamos a discutir isso hoje, passado 30 meses, diz muito da forma errónea como foi dada a informação e como foi acordado o primeiro e o segundo resgates, no caso da Grécia. Portanto, a Grécia tem também, não é só uma questão, no caso da Grécia, não é só uma questão aritmética, é uma questão cultural. A Grécia não pode achar que os seus credores internacionais e a União Europeia que pertence pode pactuar com
inexatidões nas contas públicas. Mas também não pode ser uma questão de se questionar a receita e o modelo que está a ser Sem aplicado. dúvida, isso dissemos ao princípio e não tenho dúvida absolutamente nenhuma. A receita é a mesma e os resultados não têm aparecido. Aliás, há coisas que na Grécia se têm passado e que são claramente positivas vistas de per si. Não falo do superávit da balança de transações correntes, Portugal também o terá em princípio no ano que vem. Isso, pelos vistos, vale pouco e não financia a economia a níveis que permita substituir o normal financiamento da economia através dos mercados de capitais. A Grécia já esteve uma redução de quase 30% nas despesas, por exemplo, de saúde no ano de 2012, estima-se de mais 20% no ano que vem. Portanto, em 2 anos, quase passar para metade as despesas estatais públicas com a saúde. Eu não sei exatamente o que é que isto implica do ponto de vista dos cuidados primários de saúde, certamente alguma coisa, mas certamente que havia muito abuso também e muita falta de controle. Já baixaram os salários, os custos salariais globais na Grécia 15% e ainda assim não há uma competitividade que seja superior. Estima-se que estes 15% de redução dos salários na Grécia corresponde à recuperação da competitividade que o país perdeu entre os anos 2001 e 2009. E, portanto, a Grécia está a fazer um esforço enorme e um sofrimento muito, muito grande para basicamente se manter no mesmo sítio e conseguir ficar à tona d'água. Não obstante, ontem o Ministro das Finanças grego dizia com grande naturalidade há um risco de bancarrota real na Grécia por estes dias. Portanto, se a tranche de dia 20 não for libertada, poderemos ter problemas sérios na Grécia. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que é natural que haja opções e opiniões diferentes das instituições que estão a acompanhar os problemas, neste caso na Grécia, mas no essencial eles estão todos a dizer a mesma coisa. Estão todos a dizer que a Grécia tem que pôr as suas contas públicas em ordem e tem que ser fidedigna na forma como tem reportado a sua realidade. Penso que o governo de Samaras, desde que tomou posse, tem feito um esforço grande para recuperar essa credibilidade. Penso que teve um sucesso grande, quer na aprovação do pacote de medidas que o governo fez, quer na aprovação do orçamento para 2013, que teve lugar, fez no domingo 8 dias. Mas isso não significa que, como aliás em Portugal, as soluções venham apenas pela aprovação dos diplomas, há que executá-los. Temos apenas 4 minutos, vou pedir que tentemos dividir o tempo para que se possa haver aqui ainda um comentário sobre a greve geral, que é uma greve geral atípica, uma vez que não é exclusiva de Portugal. É uma greve que também se reflete em outras capitais europeias. É uma greve que os decisores políticos devem olhar com especial atenção. Sim, naturalmente. A greve é um direito dos trabalhadores, felizmente, e eles estão, naturalmente, os sindicatos usam esse direito com a legitimidade que todos reconhecemos. É evidente que há aqui sentimentos contraditórios, poderá haver sentimentos contraditórios. Portanto, a greve é um aviso, não é? É uma chamada de atenção para questões concretas que têm que ser ultrapassadas. Por vezes temos algumas dúvidas se as greves efetivamente resolvem os problemas. Eu, durante muito tempo, fui confrontado não com greves gerais, mas com greves particulares na minha empresa e o que verifico, eu sempre chamei a atenção que essas greves não resolviam os problemas da empresa, antes pelo contrário, agravavam-nos, e eu posso demonstrar isso de uma maneira muito clara. E porquê? Porque havia condições para que, no caso da empresa, as greves fossem favoráveis aos trabalhadores, mas não eram favoráveis ao país, não é? E nesta altura esta greve é favorável? Eu não estou convicto que seja... Portanto, é importante como aviso, não é? Agora, que seja favorável, digamos, à resolução dos problemas, tenho algumas dúvidas sobre essa matéria, enfim, poderíamos discutir noutras circunstâncias. João Coutinho de Figueiredo, como é que vê esta greve geral de hoje? Eu estou a fazer greve neste momento. Solidarizo-me, de facto, com as pessoas que sofrem e que querem dar um sinal e reconheço, obviamente, o direito de o fazerem. A questão não é a forma mais útil de ajudar o país, nem sequer de enviar o sinal. E faço aqui uma sugestão, porque, de facto, esta é uma greve que, pela primeira vez, é convocada pela Confederação Europeia de Sindicatos. Só tem uma adesão real em termos de greve nos países da Europa do Sul, curiosamente, embora haja algumas manifestações de solidariedade e de apreço em alguns outros países. Não li nada sobre manifestações desse tipo de solidariedade da parte dos sindicatos alemães, por exemplo, e há uma recomendação que eu faria às confederações sindicais portuguesas, que é, usando a sua rede internacional de contactos e a solidariedade laboral que existe, que tentassem convencer os seus congêneres desses países que a ajuda a Portugal
e não é uma ajuda caritativa, é uma ajuda a nível de investimento, de adquisição de produtos portugueses, etc., é uma forma deles, na prática, exercerem essa solidariedade. Sem perderem deste salário, sem perderem, digamos, oportunidades de usar reivindicações de uma forma mais útil, ajudar, de facto, aqueles países que estão numa situação em que, em muitos casos, se encontram por via de integrações no espaço europeu que beneficiaram esses países, que foram destinatários de investimento português e de exportação portuguesa, e que agora convém fazer o sentido inverso para conseguir equilibrar um bocadinho esta situação. Portanto, o apelo que eu faço é usem essas redes internacionais para uma solidariedade real desses sindicatos para com Portugal. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e comentário aqui neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo fica por aqui, já sabe, amanhã voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.